Oi, oi, oi. Então, vamos falar de testamento? Testamento. Pode fazer ação de sucessão, ação de inventário extrajudicial quando tem testamento? Não, não pode. Não pode. Tanto é que para fazer extrajudicial a gente tem que botar certidão negativa de testamento, tá? Então tem que ser uma ação judicial. Mas é só a abertura do inventário? Não, tem que fazer a abertura do testamento, que é um outro procedimento, certo? Tem que ter a abertura do testamento, Lu? Tem que ter a abertura do testamento. Pode o juiz aceitar um testamento sem abertura? Pode, tudo pode, gente, né? Tudo tem argumentação, mas o certo, né, é fazer o inventário e fazer a abertura do testamento, onde a pessoa que foi contemplada, que recebeu aquele testamento, vai aceitar aquele testamento ou não, porque ela não é obrigada a aceitar, certo? Dá para contestar um testamento, Lu? Dá para reclamar? Dá para impugnar? Dá para anular? Dá. Dá, entende? A pessoa só pode fazer o testamento até 50% dos seus bens, dos seus bens. Quando a pessoa é casada, então é da metade, da sua metade, né? Porque uma coisa é a herança e outra coisa é a meação. O que é meação? É como se a pessoa tivesse, é a mesma coisa que tivesse separado. Metade de um, metade de outro, ou depende do tipo de convívio que era aquele casamento, né? Ou aquela união estável. Então, a meação, ela não entra. Mas, tirando aquela metade da meação, existe a outra metade ainda, que é a metade de herança. Dessa metade da parte da herança é que pode ser testada para qualquer pessoa, certo? Lu, mas era, por exemplo, uma área rural, era um terreno, aí vem lá o terreninho, era um terreno, né, enorme, e a pessoa ficou com a metade do terreno e ainda ficou com uma casa. Como é que fica? Ficou com a casa inteira, tinha uma única benfeitoria que era essa casa, na área rural, e ficou com metade do terreno. Extrapolou ou não extrapolou a metade? Extrapolou a metade. Então, se pode pedir a anulação desse testamento, tá certo? Dependendo da argumentação, dependendo da linha de raciocínio e da linha da jurisprudência que o juiz, né, for se basear, pode ser que você anule todo o testamento ou que você só desconte aquela parte que ficou a mais. Certo? Deu para entender até aqui, gente? Então, desconta aquela parte que ficou a mais ou anula todo o testamento. Depende da linha em que o juiz vai decidir. Quem perder pode recorrer? Pode recorrer, né? Em todas as instâncias possíveis para brigar por causa daquele testamento. Tá certo? A pessoa que tem incapacidade civil pode testar? Não, não pode. Idoso pode fazer testamento? A via de regra pode, gente, mas é bem delicado, tá? Então tem que olhar bem em que circunstância que foi feito aquele testamento, quem é que estava, quem é que não estava, se tinha testemunha, coisa e tal. Porque, claro, o tabelião, na hora de fazer o testamento é feito em tabelionato, o tabelião, ele vê como é que está aquela condição da pessoa, se ele está com as plenas faculdades mentais e tudo mais, ele dá uma averiguada, está dentro das suas atribuições para poder fazer o testamento. Mesmo assim, sendo idoso, é bom que se tome toda a cautela quando for acompanhar alguém que faça um testamento, porque depois pode ser que as demais partes, na hora da abertura de um inventário judicial, venha a contestar até que ponto aquela pessoa estava em plenas condições mentais, emocionais, físicas, né, para poder fazer o testamento. Então, é delicado e dá para sim se pedir a anulação do testamento em função de ser uma pessoa idosa, dependendo do que se traga aos autos de comprovação de que aquela pessoa não estava na sua capacidade e na sua condição, certo? Outra coisa, dívidas não se herdam, mas as dívidas têm que serem pagas. Então as dívidas são habilitadas, as pessoas que são credoras, elas se habilitam dentro do processo judicial, tá? O processo judicial de inventário.
Então, por exemplo, uma pessoa que só tem um título de crédito, um cheque, tá? E entrou com uma execução, ela tem que entrar com uma execução e aí ela vai habilitar, a pessoa morreu no meio do caminho ou entrou depois que ela morreu, tanto faz, ela vai se habilitar lá dentro e pedir, olha, está tramitando uma ação de execução aqui contra o falecido, contra de cujos, contra a de cujos, que é a pessoa que faleceu. Então, eu peço que se reserve uma cota à parte para que, né, ou eu peço que tranque o processo, vai pedir conforme discernimento, né, do que precisa ser pedido, mas aí pode pedir para que pare o processo de tramitar até que seja decidida aquela causa principal, ou que se reserve uma cota à parte suficiente para resgatar, né, para saldar aquela dívida. Lu, e se o título não for executivo? Aí tem ainda a ação monitória, né? E tem a ação de cobrança. Quanto pior, né, for a situação do título, né? O pior for o título que você tiver, ou o tipo de provas que você tem daquela dívida, vai depender, né? Quando é uma dívida que você tem provas mais precárias ou só provas testemunhais, que são importantes também, né? Aí é uma ação de cobrança. Se é um título executivo, mas que perdeu a validade por um determinado prazo e tal, e aí é um outro tema, né? Mas seria uma ação monitória, e se não, uma ação de execução, que é a melhor de todas, com certeza, mas nem sempre é possível. Então, a pessoa que é a credora, ela vai se habilitar no inventário. Mas e se a família não entra com o inventário judicial, Lu? O credor pode ingressar com abertura, né, com pedido de abertura do inventário, para que ele possa resguardar aquele patrimônio, para aquele patrimônio não ser objeto de um inventário extrajudicial, por exemplo, de uma partilha ou de uma venda e coisas que acontecem no cotidiano, tá certo? Então, para evitar isso, se pode ingressar com um inventário. O credor pode ingressar. E aí tem aqueles títulos que são prioritários, né? Primeiro vem as dívidas tributárias e trabalhistas, depois vem as demais dívidas, tá? Todas essas dívidas têm que serem pagas. O que sobrar dessas dívidas é que vai ir como herança para os herdeiros. E, no caso de ter meeiro, ele vai pagar junto pela dívida se ele tiver dado a outorga uxória, por exemplo, tiver assinado, né, para aquela dívida também, ou não, se for um caso que ele consiga provar que ele não tem nada a ver com aquilo, nem concordava com aquilo. Aí é outra situação também, tá? Mas a via de regra, a meação do que faleceu é que vai pagar. E aí tem as exceções aí dentro, que é uma outra situação que aparece. E que aí tem que dar uma estudada em cada caso prático para ver como é que vai fazer a defesa daquilo. Como é que vai tentar salvar o patrimônio do cônjuge meiro, do viúvo meiro, né? Ou da viúva, do companheiro ou da companheira, em caso de união estável. Certo? Então, essa questão é bem importante de ser averiguada. É muito importante na hora de fazer o inventário, tá?